Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais uma coletânea de histórias do Reddit. Preparem seus cafés, porque hoje eu peguei uma coletânea maneira. Eu tô comendo a minha batata frita, junto com uma maionese e um todinho, vambora. Primeiro relato. Eu sou babaca por talaricar a minha colega de faculdade. Contexto, estou no segundo período da faculdade e ela no terceiro período. Porém, como são poucas turmas nesse curso, a maioria das matérias fazemos juntas. Apesar disso, nunca houve uma troca de ideia profunda entre nós duas, no máximo sobre alguma pergunta específica sobre a aula ou atividade da faculdade e só. Eu conheci esse rapaz no Instagram, antes de conhecer a faculdade e me mudar para onde moro hoje em dia. A gente conversava, trocava mensagens, flertes, elogios, até que, nesse meio tempo, ele e minha colega começaram a namorar. Esse namoro durou uns 3 meses no máximo. Um tempo depois, no término dele, ele me chamou e conversamos de novo. Então, voltou a ser como antes, só que agora com mais intensidade, conversas, flertes, elogios, etc. Até que a gente ficou, mas foi só beijo. Porém, ficou um clima muito quente entre nós, mas estou me sentindo meio culpada por isso. Eu sou babaca por ficar com o ex da minha colega de faculdade, e também sou babaca por sentir um fogo absurdo por ele. Cara, ela é uma colega, ela não é sua amiga, então minha visão não é babaca. Tipo assim, se elas ainda estivessem namorando, beleza. Daí seria muito babaca. A questão é que são só colegas e, como você disse, você já tinha uma boa relação. Você, tipo assim, já conversava com esse cara antes. Então não tenho por que ser babaca por isso, sabe? Vamos pro próximo relato. Aqui. Sou babaca por dar um ghost numa criança no orfanato. Caralho. Vamos lá. Calma. Pelo título parece que eu sou o Hitler. Parece que eu sou o homem de bigode. Em pessoa. Vamos ao contexto. Moro numa rua atrás do orfanato e infelizmente eles não têm muito controle sobre as crianças. Entre parênteses. Ou não fazem muita questão mesmo, caraca. Às vezes eles simplesmente saíram. Caralho. Tá, deixa eu ler aqui. Saem ou pulam um muro e ficam na rua em volta. Um dia estava brincando com meus filhos, menina de 9 anos e um gurizinho de 3 anos, na rua, e uma criança, uma mulher de 11 anos, apareceu. Conversa vai, conversa vem. Ela falou que era do orfanato e ficou ali brincando com os meus filhos. Quando íamos entrar, levei ela até o orfanato, me despedi e deixei com os responsáveis. Expliquei que estava brincando na rua com meus filhos e tudo bem. No outro dia, ela teve aqui tocando a campainha, deixamos ela vir umas 2 vezes aqui. Tem piscina, videogame, ela trouxe, brincou bastante com meus filhos. Na última vez, ela até trouxe uma turminha do abrigo de idade dela ou menor. Acontece que fomos vendo que esse moleque não é muito legal e é desobediente, mentiroso, então prefiro que ele evitar que ele venha aqui em casa, principalmente pelos meus filhos. Inclusive conversamos com o pessoal do abrigo e explicaram que ele vai em outras casas também, mas então pedindo para ninguém receber ele. Caramba. Acontece que agora um moleque bate aqui em casa direto e não tem o que simplesmente fingir que não tô em casa ou não escuta a campainha, ou estou de saída e não posso receber, etc. Enfim, sou babaca? Cara, eu acho que a guria não é babaca não, tá? Porque se o guri é meio problemático e ela não quer esse exemplo dos filhos dela, tá certo. Entendemos que é um menino de abrigo e tal, e então a situação fica mais feia. A questão é que, pô, ele já tem outras casas e não é uma boa influência como tu disse. Então acho que isso não é uma coisa de babaca. Pô, que batata frita. Dando um contexto, eu tô aqui, é 1h15 da manhã, eu tô gravando esse vídeo. Tô com uma caneca de Toddy, batata feita na air fryer com uma maionese aqui do lado. Ô, bagulho bom pra caraca. Vamos pra próxima história.
Sou babaca por não escolher um lado em uma briga entre amigos? Eu, NB, 16 anos, eu acho que NB é não binário, perdão, se eu estiver errado. Tenho um amigo que vou chamar de K, que também é não binário, 20 anos. Sou amigo dele há 5 anos. 5 anos atrás, ele me apresentou a sua namorada, que vou chamar de E, mulher, 20 anos, que virou minha amiga também, mas depois de um tempo eles terminaram, porque o K não tem um histórico muito bom com relacionamentos. Uma hora ele começa a achar que nada faz sentido e acaba afastando as pessoas. Ele sabe que foi meio babaca no término e desde então a, a E, a guria, odeia ele com todas as forças, dizendo que ele o traumatizou. Pouquíssimo tempo depois, a E começou a namorar outro amigo meu, o L, que também é homem, 20 anos. Eles não gostavam do fato de eu continuar sendo amigo do K, mesmo que eu não soubesse o porquê exatamente de tanto ódio pra cima dele. Há alguns meses, entrou uma garota na minha escola, que vamos chamar de A, mulher de 16 anos, que eu apresentei pro K e eles viraram amigos. Isso nos leva a essa semana, onde a E fez o tweet dizendo que viu o vídeo do K, que é a guria lá, que é o guri que terminou com ela, na For You e só sentiu pena. O K viu isso, contou para a nova amiga dele, que foi lá e respondeu xingando a E, caraca, que foi entrar no perfil dela e viu que ela seguia. Então hoje o L veio me questionar sobre isso. Disse que eu deveria parar de ser amigos do K e da A. Eu disse que obviamente não, já que ambos são grandes amigos meus e estão. Então ele desfez amizade comigo. Caramba. Agora me sinto culpado por toda essa situação. Não sei se tomei a decisão certa. Acho que tudo isso foi meio besta porque que já que são adultos de 20 anos brigando por causa de tweets. E ainda culpando um adolescente que o único erro foi tentar manter suas amizades. Mas realmente queria saber se agi errado, já que não tenho nenhum amigo para pedir conselhos, que não esteja na briga. Queria colocar preço da conversa com ele aqui, mas a comunidade não deixa anexos. Cara, a guria não foi babaca, tá? Ela só não queria perder amigos. Perdão pelo ASMR de batata frita. É porque tá bem boa, tá bem salgadinho. Ela não foi babaca porque, pô, ela queria manter a amizade. Então só não escolheu um lado. E eu acho que os caras ficaram putos por causa disso. Queriam que ela escolhesse o lado deles. Próxima história. Daqui a pouco eu vou passar aí pro correio pra quem estiver assistindo esse vídeo um pouco de batata. Vamos lá. Se você chegou até a parte desse vídeo aqui, comenta batata nos comentários, fazendo esse favor aí, por favor. Próxima história. Sou babaca por não querer ensacolar minhas compras? Tá, o título não é muito bom. Enfim, antes que me esculachem nas respostas, entenda o contexto. Depois que a caixa, muito lenta por sinal, terminou de passar as compras, simplesmente largou as sacolas abertas do lado e começou a fazer outras coisas. No início pensei que só estava demorando, mas logo percebi que não. Ela realmente queria que eu embalasse tudo sozinho, como se fosse minha obrigação. Não sou contra ajudar e faço com frequência, principalmente quando estou com pressa. Mas dessa vez eu recusei a ajudar porque vi que ela agiu como se realmente fosse a minha obrigação. Quando questionei, abre aspas, moça, não vai sacolar as compras? Ela disse, tem sacola aberta aí. Fiquei enganando até ela ceder e ensacolar. Estou errado? Não vejo nenhum problema em ajudar e faço bastante, mas a minha obrigação. Cara, essa história foi curta e foi bem fácil de dizer que quem foi o babaca foi o cara. Tipo assim, tudo indica na conversa que ele é homem. Pô, se a moça já deixou as sacolas, vai embalando, tá ligado? É o básico. Não é muito, tá ligado? Provavelmente o dia da caixa foi bem fodido, porque caixa de supermercado normalmente tem um dia mais pesado. Então eu acredito que é meio sacanagem, sabe? É meio sacanagem você não embalar.
Porque, pô, é o básico que você pode fazer pra ajudar, mesmo que você já faça isso com frequência. Entendo que, pô, tu não fez de má fé, né? Mas, pô... Ai, perdão, rapaziada, que a batata tá boa. Assim, eu creio que ele tá mais errado do que certo. Se tivesse que escolher uma babaca pra essa história, eu escolheria o cara. Porque a mina tá lá, né? Faz o trabalho dela e, tipo... Danone. Danone não, Todinho, perdão. Então, tipo assim, não tem um babaca definitivo, mas se fosse pra escolher um, seria o cara. Próxima e última história do vídeo. Essa história tem tudo pra ser boa. Sou babaca por abandonar a minha irmã de 13 anos. Ele colocou entre parênteses abandonar. Vamos lá. Eu sei que o título pode parecer tendencioso, mas vou explicar a situação. Tenho 22 anos e uma irmã de 13. Desde que ela era pequena, eu sempre fiz tudo por ela. Sempre me preocupei, defendi, apoiei e tentei ser uma pessoa presente na vida dela. Nunca fiz isso esperando nada em troca, sempre foi por amor. Tá, até agora a história tá maneira. No último aniversário dela, por exemplo, dei um iPhone 13, caramba. Sempre levo ela pra sair e pago as coisas que ela quer. Empresto minhas roupas, deixo ela usar meus produtos de cabelo e pele. Tento dar carinho e apoio. Que maneiro. O problema é que sinto que isso nunca foi recíproco. Quando sou eu que preciso de alguma coisa, mesmo que seja algo simples, parece que vira um problema. Ela faz escândalo, reclama ou precisa implorar para conseguir ajuda. Recentemente perdi minha avó paterna e entrei em uma fase muito difícil com depressão. Eu moro sozinha, mas precisei passar um tempo na casa da minha mãe para não ficar sozinha nesse momento. Hoje eu estava trabalhando de madrugada e pedi para minha irmã se eu poderia usar o quarto dela para trabalhar, porque a mesa da sala é muito alta para mim e fico com dor nas costas trabalhando nela. Pedi apenas que ela dormisse na sala ou com a minha mãe naquela noite. Ela não gostou muito e foi falar com a minha mãe. Minha mãe disse que eu deveria respeitar minha irmã, que o problema era meu. Caramba. Se eu precisava trabalhar, o que me machucou foi que a minha irmã já fez isso outras vezes. Quando algo não agrada a ela, ela vai sempre para um adulto para tentar fazer a situação virar contra mim. Minha irmã falou para minha mãe parar. Perdão, minha irmã falou para minha mãe parar e disse que não tinha problema eu usar o quarto dela. Mas a situação já tinha virado uma briga. Minha mãe começou a me xingar, me chamar de maldosa, ou ruim, e disse que eu achava que tinha direito de fazer tudo só porque dei um celular pra minha irmã. Eu fiquei muito magoada, porque não é sobre o celular. É sobre anos tentando estar presente, sentir que quando eu preciso de um mínimo de consideração, sou tratada como se estivesse fazendo algo absurdo. Deixa eu pular porque essa história longa aqui tem mais parágrafos. Vamos lá. Vou aproximar aqui a tela. Opa. Saí da história. Deixa eu voltar aqui. Acabei saindo do quarto, fui trabalhar na sala. Falei para minha irmã que a partir daquele momento eu iria parar de fazer tantas coisas por ela. Vou pegar minhas roupas que ela usa, meus produtos que ela utiliza, parar de levar ela para sair, parar de ajudar ela em tudo que ela precisasse, mas que ela não precisasse mais contar comigo para nada. Assim como também não vou pedir mais nada a ela. Ela chorou, ficou desesperada, mas eu estou cansada. Minha família parece tratar como se fosse minha obrigação cuidar dela e fazer tudo por ela. Quando eu peço algo, sempre sou vista como egoísta. Eu não peço coisas absurdas. O que eu tenho pedido era, por exemplo, é apenas que ela vá comigo até minha casa para me ajudar a passar remédio no olho da minha gata. Só isso. Quando eu peço lanche, eu divido com ela. Quando ela pede algo, muitas vezes come escondido de mim. Pequenas coisas que foram acumulando, sabe? Eu sei que ela tem 13 anos e que ainda é uma adolescente. Eu não espero que haja como uma adulta, mas queria sentir que tenho uma irmã parecida. Alguém com quem eu também possa contar. Ao mesmo tempo, fico com dó porque ela se desespera quando eu fico brava ou quando eu digo que vou parar de fazer as coisas por ela. Parte de mim
sente que é porque ela sabe que sempre foi muito delicada e que ela sempre estava acostumada com isso. Estou errada por decidir me afastar e parar de fazer tudo por ela? Cara, é difícil porque situação familiar nunca é fácil. Assim, o meu conselho, sendo sincero, seria tu sentar na mesa, chamar tua irmã e conversar de igual pra igual, sabe? Porque, poxa, se sente desvalorizada, isso é péssimo. E a sua irmã tem apenas 13 anos, como tu disse. Deixa eu ver no relato se aparece a tua idade, porque se aparecer eu consigo ter mais noção de quantos anos você tem. Perdão, porque eu já esqueci, eu sou tipo um idoso. Ah, tem 22. É, o certo é chamar tua irmã pra conversar ali na mesa. Tipo assim, tua mãe nem precisa participar da conversa, só tua irmã fala, pô, eu gosto de ti, sempre te proteger e tal. Se você pudesse ter um pouco mais de consideração, eu agradeceria. Então, assim, nesse momento da história não tem nenhum babaca, sendo sincero. A mais babaca que parece é sua mãe. Mas eu não vou dizer muito porque a tua mãe, tu não falou muito da tua mãe no relato. Então, na minha opinião, nessa história não tem um babaca definitivo. Então, acho que é isso, rapaziada. Muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Esse que eu tô gravando é o 5º vídeo do canal. Espero que pegue mais visualizações do que os 2 últimos. Porque um bateu acho que 3 views e o outro 2. E pô, dá um trabalhinho, sabe? Gravar aqui, pegar os vídeos, fazer a thumb e mandar aí não ver um retorno. Mas, por favor, se chegarem até aqui, comentem batata com pod. Que daí eu vou saber que vocês chegaram até aqui. Muito obrigado por tudo, pessoal. Agradeço cada visualização. Valeu e tchau. Até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve.